Boa noite, mais uma vez aqui aos amigos da nossa sala, do nosso grupo de estudos. Boa noite a você também que vai assistir a gravação depois. Lembrando que todos os estudos que já fizemos aqui dessa série, da série do Apocalipse também, e outros estudos que já temos feito aqui com grupos de estudos, né, online, estão disponíveis no meu canal. Só você buscar lá Verdades do Apocalipse, Verdades de Daniel agora e outros estudos ali. A gente sempre faz aqui antes da gravação, um momento que é muito gostoso, em que a gente conversa, a gente abre o coração, a gente menciona pedidos de oração, falamos de alguns testemunhos também, e depois, então, eu começo a gravação, é o que você está assistindo, para dar início ao estudo em si, né? Nós vamos, daqui a pouquinho, abrir aqui a Bíblia, em Daniel 6, que é o último capítulo do bloco da metade histórica do livro. Na próxima reunião, no próximo estudo, nós começaremos então o bloco profético, né, com o capítulo 7. Mas quebrando aqui um pouquinho o protocolo, eu gostaria que a Gladys contasse para os amigos o testemunho que ela contou para nós. Eu não quero guardar só para a gente aqui, não, tá? Eu quero que você também, que está assistindo agora, ouça brevemente aqui o testemunho dela, porque assim, sempre que eu ministro estudos bíblicos, eu digo para as pessoas: olha, de graça recebestes, de graças dai, né? Então você vai receber estudos bíblicos, você vai conhecer mais a Deus, a Bíblia, e depois eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas aquilo que está aprendendo. E a Gladys contou algo muito legal para a gente hoje, né? Um testemunho muito bonito, e eu gostaria que ela contasse agora de novo, para motivar também os amigos, as amigas que estão assistindo a gravação. Muito bem, pastor, me pegou de surpresa. Não foi combinado, viram só? Então, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa É, noite, né? isso. O testemunho que eu tenho para contar é sobre realmente um estudo bíblico que eu estou ministrando junto com uma colega minha da igreja para uma sobrinha, né? Ela, na verdade, ela se interessou por dar estudo através do meu testemunho por conta da gestação, né? E a gente deu uma Bíblia para ela de presente, porque ela não tinha uma Bíblia. E eu falei para ela, Josi, quer fazer um estudo? Aí ela, quero. E foi interessante, porque antes de começar o estudo, agora eu vou falar com mais detalhe, viu, pastor? Antes de começar o estudo, ela falou que, no final do estudo, que ela revelou para gente, ela disse, o que que eu estou fazendo aqui? 5 minutos antes de começar o estudo, ela falou, o que que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu fui me enfiar? Foi estudar a Bíblia. E aí ela, assim, todo o estudo ela fica maravilhada, ela fica empolgada, ela tá assim brilhando os olhos. E para mim está sendo uma experiência maravilhosa, porque a cada estudo eu aprendo muito, muito. Então eu estou muito feliz de poder dar, esse é meu primeiro estudo bíblico que eu estou dando, e que Deus abençoe e que venham mais. Amém. E é difícil conseguir pessoas interessadas para dar estudo bíblico, Gladys? Não, não é não. A Tá gente muito- precisa só perceber as pessoas. Tem mais uma pessoa na lista aí também já para fazer estudo, que é a minha cunhada. Então a gente está caminhando aos poucos. Essa minha sobrinha, ela já está espalhando a notícia que ela está recebendo estudo bíblico, que ela está amando. Então acredito que em breve vai ter muito mais pessoas para dar estudo. Amém. E é Agora, dentro da família, né? aham, melhor ainda, né? E agora há É. pouco o Marcelo Faceto também contou ali, né, para a gente do desejo que ele tem de dar estudo bíblico. Ele também agradeceu a minha irmã Michela, né, por estar ajudando também nesse processo, né? Então nós queremos em breve, Marcelo, ouvir aqui o seu testemunho também, dizendo aqui, olha, comecei um estudo com alguém, estou ministrando estudo sozinho agora, e uma vez que você pisa nessa água, as águas se abrem e a gente não para mais. Eu estou há 30 anos nessa aventura e tem sido uma bênção atrás da outra, né? Então fica aqui o incentivo para você que está assistindo. Por que não você começar também, se você ainda nunca deu um estudo bíblico, né? Começa a orar a Deus, pede que Ele ponha alguém, ou coloque alguém com interesse, que lhe peça, né? E isso vai acontecer, porque é uma oração que eu e minha esposa sempre temos feito e Deus nunca deixou de atender. Ele sempre coloca pessoas especiais em nosso caminho, como vocês aqui deste grupo, né?
e assim é uma alegria poder partilhar um pouquinho do que a gente sabe com as pessoas, né? A gente cresce cada vez mais com esse conhecimento. Muito bom. Vamos então ao nosso capítulo de hoje, que é Daniel 6, e vamos lá, caderninhos e bloquinhos à mão para anotar as ideias. Cadê? Mostra isso. Gladys já está ali com o dela preparadinho, né? Para anotar as ideias, os insights, para depois compartilhar. Eu já estou numa fase assim de querer mais ouvir do que falar. Vocês já são os especialistas aqui na Bíblia, né? Então, nós vamos lendo aqui em pedaços, né? O capítulo 6, como é uma história, basicamente, cada um vai ter sua impressão e depois a gente quer ouvir, né? Compartilhar as ideias que cada um teve. Vamos fazer do jeito que a gente tem feito, cada um lê assim 5 versos, né? Não é um capítulo tão extenso, mas eu acho que dá para todos lerem um pouquinho, pelo menos. 5 versos cada um, e depois vamos aí comentando o que vai aparecendo pelo caminho. Começando com a Gladys. Gladys, depois Marcelo. Na minha tela está assim: Gladys, Marcelo, depois Alexandre, depois Marcelo Faceto, Tadeu, Mãe e Michela. Para mim, na ordem está assim. Tá bom, vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram. Nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. O que vocês acham? Então, Só um detalhe, Marcelo. O que vocês acham do fato de que mudou o reino, mudou o império? No capítulo 5 ainda era Babilônia. O 5 narra, né, a queda de Babilônia. E agora já é Medo-Pérsia, né? E vemos aqui Daniel, né, os seus amigos ali na corte ainda. O que vocês acham que isso revela sobre eles? Geralmente muda, né? Mudam-se os... pessoas Eles eram competentes, né? Oi, Eles Alexandre? eram pessoas muito competentes, que o rei queria, acho que, preservá-los, né? Que eles tinham bastante importância no reino ali. Aham. E eles eram Confiável. fiéis ao reino, né? Fiéis ao reino que eles estavam servindo, independente de onde eles estivessem, quem era o governante, né? Quem estava ali, eles estavam a serviço do governo, né? Então eles faziam o seu melhor para aquele momento. Achei interessante, Eu né? acho que Você vê. tinha também a boa fama, tinha a boa fama deles, porque o que ele fazia prosperava, né? O que ele fazia também prosperava. Então, acredito que a boa fama dele que ele mantinha, dava essa sustentação para ele ser mantido também, né? Sem dúvida, né? Eu aprendi uma coisa faz tempo já, inclusive esse conceito eu vi também em livros de Ellen White, em que ela diz assim, o que merece ser feito, merece ser bem feito. E a Bíblia diz, né, o que você tem que fazer, faça como se fosse para Deus. Eu entendo que eles eram tão caprichosos, tão dedicados, que qualquer governante, como disse a Gladys, não importa o governo, não importa quem estivesse ali, né, no trono, dava valor, reconhecia o valor, porque isso aparecia, né, transparecia no trabalho, na conduta, na honestidade. Quem não quer ter alguém assim perto, né? Vamos lá, então. Exato. Continuando ali com o Marcelo, verso 6 para frente. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar
uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Vamos lá. Quais eram os hábitos devocionais de Daniel? Porque ninguém é consagrado, né? Ninguém é assim uma pessoa santificada por acaso. Alguma coisa ela faz nesse sentido, né? Quais eram os hábitos devocionais de Daniel? E, de novo, né? No capítulo 2 Orava, tem algo parecido com esse momento aqui, né? Como é que ele lidava com as crises, com os momentos desafiadores, quando vinha uma situação assim que envolvia até risco de morte, né? Como que ele reagia? orava 3 vezes ao dia. Essa era uma prática dele sempre, né? É. E eu Orava acho que 3 vezes ao dia. pode aplicar até a nossa vida, Alimentação. assim, tipo, de manhã nós temos nosso momento devocional. Meio-dia tem o momento da refeição, né? É muito bom orar também pelas refeições. E não encerrar o dia sem a oração também, né? Então é a chave que abre a porta da manhã e fecha a porta da noite, né? A oração tem que começar o dia e encerrar o dia. Faceto? Alimentação que ele fazia. Não amava outros deuses além do Senhor e Deus. Fidelidade, né? Então, alguma das coisas que ele fazia aqui também, né? Eu acho assim, Eu creio. acho muito bonito assim que ele tinha o hábito de orar sempre. Então, quando uma situação probante, né, chegava, não o pegava de surpresa. Ele ia fazer a mesma coisa que sempre fazia. Ele ia conversar com Deus, ia orar. E com isso ele enfrentava essas lutas, dificuldades, né? Quem que tinha começado a falar? Tadeu? Cadê? Eu ia dizer exatamente nessa linha que certamente ele colocava Deus à frente. Ele não ia à frente de Deus, colocava Deus à frente nas decisões difíceis e Aham. rumos e assim. E outra coisa, né? Deus não era o último recurso. Tentei de tudo, agora eu vou orar. Você percebe que era a primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus, né? Ok? Vamos lá então, E, Alexandre. ele, e ali falava que ele entrou na casa onde tinha janela aberta, né? Isso, Será que era para dar testemunho? eu acho que sim. Por que que ele ia Uhum. esconder agora uma coisa que ele sempre assumiu, né? Aqui ele já estava com uma certa idade já, né? E durante toda a vida, uma vida de testemunho consistente, né? Ele iria agora esconder que ele é um cristão, que ele guarda os mandamentos de Deus, que ele ora a Deus, né? Ele fez questão de mostrar, olha, eu não vou mudar nada, não. Mesmo que tenha um decreto aqui, né? Mesmo que tenha um decreto dominical, mesmo que tenha um decreto de morte, né? Mesmo que haja leis que tentem abafar o meu cristianismo, minha fidelidade, eu vou manter a minha linha aqui, né? A minha fidelidade. Isso é bonito mesmo, né? Janela aberta. E você vê a ciumeira aqui de novo, né? Dos príncipes, dos membros aqui da corte, né? De novo, Daniel enfrenta o ciúme, né? E que triste, porque isso não mudou nada, né? Hoje em dia, ainda existe esse tipo de coisa, né? Gente querendo passar a perna no outro, querendo. Uma empresa, por exemplo, né? Quem sabe fazendo uma injustiça, mas aí nesse caso, a gente confia em Deus, na justiça de Deus. Deus mostra, né? Deus vindica, Deus honra seus filhos. Pode demorar um pouco, mais ou menos, mas deixemos nas mãos de Deus, né? Esse tipo de coisa. Verso 11, Alexandre. Daí para frente até mais 5 versos aí. Pastor, eu só queria comentar também Ok. que nesse Comenta e já emenda a leitura. 10, no caso, o texto deixa bem claro que Daniel, ele não, depois desse decreto, ele não foi, nossa, vou fazer uma viagem, né, de repente, para mudar minha situação, porque agora eu vou ter que, né, orar
conforme o decreto manda. Não, ele subiu, foi na casa, né? Manteve as janelas abertas. Pelo que dá para entender, ele foi num lugar que todos podiam ver, né? Ele também podia orar ali escondidinho, ali encostado na cama, né? Ajoelhado embaixo da cama. Mas não, ele fez tudo de acordo com o que ele já fazia, né? Com a comunhão que ele tinha, né? Sim. Acho que Só um isso foi detalhe, bem legal. detalhe, Alexandre, né? Não sei se vocês já viram assim, uma brincadeira, por exemplo, né? Aquele cristão que vai para o restaurante, por exemplo, né? E ele tem vergonha de orar em público, daí ele faz assim, né? Tipo, coça a cabeça, fingindo que, né? Não, É, eu acho, às vezes até convido a minha família, por exemplo, para a gente juntar as mãos ali e orar no restaurante. Baixinho, claro, né? Mas um orar testemunho também, né? em público, né? Oi? É um testemunho também, né? É o testemunho, né? Porque ter vergonha, né? Também. Isso eu acho assim que os nossos amigos muçulmanos dão um grande exemplo, né? Eles têm ali os 5 momentos do dia para oração. Não importa onde esteja, você vai ver o muçulmano ali se ajoelhando na calçada, no mercado e vai orar. O muçulmano que vive, né? Realmente a religião dele. Ele vai orar, né? Então nós cristãos não podemos fazer menos. Nós também temos que ter esse orgulho santo, né? De testemunhar por nossas atitudes. Eu não me preocupo com isso. Estou no restaurante, estou em público, eu junto as mãos e faço a minha oração ali, no avião, antes de comer o lanchinho lá, vou juntar as mãos, vou fazer oração. E às vezes, por essa atitude, a gente até consegue fazer uns contatos missionários, né? Porque tem pessoas que vão, ué, você é um cristão, né? Enfim, pode ser até um momento de compartilhar a fé, né? Ok, vamos lá. Verso 11. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: É verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não poderá ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei. O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Mentira, né? Porque, veja, ó, tem o Daniel aqui, ele não obedece o rei, não respeita, né? Pelo contrário, ele sempre foi uma pessoa leal, né, respeitadora. Mas nesse caso, eu me lembro, por exemplo, de Atos, capítulo 5, verso 29. E Pedro diz assim ali, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a nossa fé é colocada em xeque por uma lei humana, nós não temos que pensar 2 vezes, né? Se for para ir para a cadeia, se for para perder um emprego, uma promoção, um salário melhor, um tempo a mais na faculdade, o que é isso comparado com a vida de mártires, por exemplo, né? Que perderam a vida pelo Evangelho. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel, ele demonstra isso. E como disse, né, o Alexandre, ele poderia até, não era uma coisa assim, digamos, quebrar o sábado, ou mentir, ou roubar, aceitar propina, né? Era oração, ele podia até ter disfarçado, quem sabe, né? Não era uma coisa assim tão, convenhamos, né? Tão complicada. Mas ele não quis transigir, não quis ceder nem nesse ponto. Ele manteve a sua postura ali de, diríamos hoje, né? De um bom cristão que tem uma vida devocional consistente, né? O rei ficou triste por quê? Porque ele gostava de Daniel. E ele sabia que a lei dos medos e persas era irrevogável. Então, ele assinou, ele mesmo teria que cumprir, né? Mandar cumprir a lei. Ficou triste, porque percebeu a armadilha que tinha caído. Armaram uma situação para pegar Daniel, né? E Daniel não sabia se seria livrado ou não da boca dos leões, tanto quanto aqueles 3 amigos dele, naquela ocasião, lá em Daniel 3,
não sabiam que seriam livrados da fornalha. E eles falam até assim, né? Olha, Deus pode nos livrar, mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós vamos continuar fiéis. Daniel também não creio que ele soubesse o desfecho da história aqui, né? Posso estar enganado, porque ele era profeta. Mas para ele tanto fazia também, né? Se Deus o livrasse ou não, ele ficaria firme ali. Podemos prosseguir? Marcelo Faceto, verso 17, né? 16. 16. 16 e diante. É, isso aí. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: seu Deus, a quem você serve fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Se me permite um comentário aqui no meio, né? Claro. Tamanho amor, né, que o rei tinha por Daniel, respeito e consideração, que o rei fez jejum, né? Aham. Já era uma pré-conversão ali, né? Se convertendo ali já, fazendo o jejum que Daniel fazia, né? Mais um rei Não tocado quis, pelo exemplo do Daniel, né? exatamente. Eu acho que é uma coisa que eu sempre levo em consideração, e eu falei da sua vida agora há pouco, Michel. A atitude, o exemplo é mais forte do que a palavra, às vezes. Às vezes, uma pessoa que tem uma atitude dessas, fala, meu, o cara vai ser lançado aqui com os leões, aqui na fornalha, o cara vai morrer, ele está aqui, ele está fiel nisso, ele tem algo diferente, ele sabe algo que eu não sei, né? Muita confiança, né? Ali. Amém. E, deixa eu perder aqui, e o rei voltou para o seu palácio e passou a noite em jejum, não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Chegando lá, gritou angustiado: Daniel, servo de Deus vivo. E ele ainda exaltou o nome de Deus. Aham. Ali o rei, ele ainda exalta o nome do Senhor como Deus vivo, né? Então ele fez jejum para Deus, pediu para que Deus tivesse livrado Daniel e ainda exalta e glorifica a Deus como Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrar dos leões? Será que livrou? Daniel respondeu: Vamos ver. que o rei viva sempre. Tadeu, vamos ver Foi o restante fantástico. da história. O que que aconteceu com Daniel? Verso 21. Deixa eu ver aqui, Então, Daniel, só para fazer uma divisão aqui mais equânime, né, para que haja textos para os três que faltam. Eu acho que cada um vai ter que ler 3 versos, pode ser? Por uhum, alto aqui, né, dando uma olhada por alto. ok. 3 versos então, Tadeu. Tá. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Pode prosseguir. Mas um. 1, 2. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse milagre? Daniel passou a noite com os gatinhos na cova dos leões. É incrível, né, pastor, a história e como Deus ele protege, né, o povo, os seus filhos em qualquer situação, né, seja no fogo, seja com feras, em qualquer situação ele está protegendo. Então você não precisa temer. Uhum. Então confie em Deus, tem tudo, né? E mesmo assim, quando Daniel sai, você pode ver, ele não sai com rancor do rei. Ele saúda o rei, né? Você vê que ele Aham. não pode no coração nada disso também. Deus na vida é tudo, né? A diferença, né? Outra coisa que é importante a gente destacar é a soberania de Deus, porque houve crentes que foram devorados por leões, né? Houve crentes que foram mortos na fogueira.
Tudo bem que eles morriam cantando, né? O que é uma coisa bem interessante de pensar, né? Como é que alguém pode morrer cantando sendo queimado do pé para cima, né? Então eu penso que Deus colocou a mão ali sobre essas pessoas, né? E as protegeu e as pegou no colo com carinho, cuidou de muito, né? Desses mártires. Mas Deus é soberano. Se Ele sabe que a minha vida continuando, como foi o caso de Daniel, né? Ainda vai abençoar muitas vidas, Ele vai mantê-la, né, viva. Mas se ele também entender que a minha vida sendo tirada, o meu sangue será semente para converter pessoas, isso também Deus faz, permite que aconteça, né? É com Deus esse assunto. Houve profetas que foram mortos, cerrados ao meio, é, martirizados, né? E houve outros que foram poupados. Discípulos que morreram martirizados. João morreu de velhinho, né? Não viu a morte por martírio, morreu a morte morrida, digamos assim. Isso pertence a Deus, né? E todos eles, não importa se foram poupados ou não, foram guardados por Deus, foram protegidos por Deus, foram cuidados por Deus. E todos eles terão acesso um dia à vida eterna e saberão dos frutos da obra que fizeram em vida ou morrendo, né? Vamos avante? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre os leões aqui, sobre a cova? Ok, então agora é a mãe, né? Paramos em que verso? 24, acho, né? Isso. Agora é o 24. Mais 3 versos aí, mãe. Eu ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito o decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ok. O que acharam disso? Eu fico imaginando que isso se desdobrou em todo esse reino, né? Uma comunicação e uma aceitação como essa, né, por parte do rei. Uhum. É claro que, de novo, né, o rei tenta fazer algo por decreto, né? Uma coisa que não funciona assim, né? Ó, eu decreto que todo mundo vai adorar o Deus de Daniel agora, né? Como Nabucodonosor tinha feito também, né? Mas, enfim, foi o jeito dele, né? De qualquer forma, é um Sim. reconhecimento. Puxa, o rei, o maioral, está reconhecendo o Deus de Daniel, né? Com certeza isso fez muita gente pensar, né? A Gladys ia falar? Não, um comentário interessante porque Daniel passou a noite toda na cova, intacto, que os leões nem devem ter dormido no colo de Daniel. E aí, em minutos que o rei lançou os que acusaram Daniel, eles atacaram Daniel. Então, provou realmente 2 vezes na sequência que Deus é Deus, né? Uhum. Que Deus cuida de Daniel, que Deus é o Deus que zela pela gente, né? Outra coisa, gente, que assim é um detalhe até um tanto triste, né? Porém, tá aqui as mulheres e os filhos. Notem que nem sempre filho quer dizer criancinha de colo, uma criancinha pequena. Por exemplo, lá quando acontece com Eliseu, né? Que algumas crianças sobem ali e começam a debochar do profeta, né? Sobe calvo, quase assim, debochando de um evento sagrado, importante, que é quando Elias subiu. Eles estavam dizendo, vai embora, calvo também, vai embora você, Eliseu, né? E aí algumas ursas, né? Matam aquelas, aspas, crianças. No hebraico, você percebe que não eram crianças, eram jovens, assim, conscientes, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Então, aqui nesse texto, eu não sei dizer se eram crianças pequenas ou grandes, mas nem sempre, quando fala criança, a gente tem que ter em mente que era uma criança bem pequena.
que não tinha consciência, né? Mas o que eu aprendo desse texto aqui é que nossas decisões, especialmente como pais, elas podem levar os filhos, os cônjuges, também à perdição. Porque, com certeza, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque a família também estava envolvida, de alguma forma. Também estava participando do complô, de alguma forma. Talvez esposas que diziam assim para o marido, né? Isso, vai lá, tira esse, esse indivíduo do caminho para você ser promovido, ele é um problema. Talvez instigando o próprio marido, né? Enfim, cuidar da família. Por contraste, eu aprendo desses versos aqui que nós temos que ser influenciadores para o bem, em relação ao cônjuge, aos filhos, e não trazê-los para uma atmosfera de maldade, de intriga, essas coisas aí, né? O que vocês acham? Mulher sábia é dificular, né? O conselho sábio, ele edifica a personalidade, ele te ajuda, né? E quando ele tem esse olhar para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, acho que é uma frase, é meio clichê falar isso, né? Mas é uma realidade. É isso aí. Eu sábado na igreja, falando de Moisés ali e tal, e eu estava falando com os irmãos lá o seguinte, a minha falta de fé é relativa à minha rebeldia. Quanto mais rebelde eu me vejo, eu entendo que a minha fé está menor. Quando são coisas que vêm ao desencontro da minha vontade principal, né, que me desagradam. E aí quando você fala assim, em determinado momento, você fala, não, cara, eu preciso ter essa comunhão com Deus. Eu preciso acreditar que Deus tem as coisas boas. Não faz nada sem propósito. Se leva a pessoa para algum lugar, seja numa religião, num local, é para você falar, é para você conversar com pessoas, é para você entender coisas. Tem um propósito. A gente tem que ser mais confiante nisso, na verdade. Uhum. Amém. Michela, os últimos 2 versos, e já pode comentar em seguida. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Não tem muito o que explicar mais. Ele continuou falando desse Deus maravilhoso, né? E ele falou que esse Deus livra, salva, né? Faz sinais, faz maravilhas. Afinal de contas, ele viu que nem leões devoraram Daniel, né? E nesse momento, então, ele começou a exaltar esse Deus, né? Continuou exaltando ali, nesse momento do decreto, e Daniel, que continuou fazendo a vontade de Deus, prosperou. O Deus que salva, né? Que bonito, né? Com certeza esse salvar é muito mais amplo, né? Do que apenas livrar da boca de leões, né? É o Deus que salva do pecado, salva para a vida eterna, né? É bonito apesar de ser um decreto, né? Mas é muito bonito. As palavras colocadas são muito bonitas, né? Então você vê que Deus trabalhou também pelos povos que não eram israelitas, né? Deus teve seus servos, fora as histórias que nós não conhecemos, que não estão na Bíblia, mas que eu tenho certeza de que no céu nós vamos conhecer, porque Deus ele quis salvar a humanidade, né? Então, assim como ele mandou Jonas para pregar aos assírios de Nínive, assim como Jesus, quando esteve na terra, atendeu aquela mulher cananeia, assim como Jesus esteve em Samaria, como aqui mandou para o Egito, quando mandou para o Egito José, né? E mandou para a Babilônia Daniel e seus amigos, era Deus enviando raios de luz para outras culturas, para outros povos. E sabe-se lá por quantos séculos, né? Essa mensagem foi reverberando ali naquele império. Então eu tenho certeza que nós vamos encontrar no céu também muitos persas, muitos babilônicos, egípcios, né? Porque Deus também foi atrás deles. As ovelhinhas perdidas de outros reinos, né? Acho que é isso, né? Que nós possamos enfrentar com coragem, com fé, as covas de leões que aparecem pelo caminho, né? Todos nós temos isso, né? Nossas lutas, dificuldades. Um leão tentou... Mostra aí a tipóia, Marcelo Martins, para o pessoal que não viu. O Marcelo teve um problema ali no braço, né? Uma distensão Foi ali. uma leoa. Eu acho que foi uma leoa, na O leão verdade. tentou morder o braço dele, mas né, vai dar tudo certo, a gente vai orar pela recuperação dele.
Então, os leões da vida se manifestam de várias formas, né? Provações, dificuldades, lutas, às vezes envolvendo nossos filhos, às vezes envolvendo o trabalho. São muitas formas. E nesse mundo teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, Jesus disse. Eu venci o mundo, né? Então confiemos em Deus. Os leões viram gatinhos para aqueles que seguem, obedecem e confiam em Deus, né? E uma coisa assim, né, Michel, do Daniel, desculpa te interromper, À vontade. em relação aos apóstolos, né, ali de Jesus. Porque eles caminharam com Jesus, eles viram fazer um milagre, Lázaro sai daí, ressuscita não sei o que lá, joga a rede, puxa o peixe. Mas Daniel ali firme, né, acho que não era tão próximo essa, fisicamente falando, né, da relação, né, e a fé, né, o que é o poder da fé ali, essa confiança, essa intimidade, né, de entender que Deus está falando com você, né? Fala, meu Deus, está falando comigo isso aqui. Eu não sei, às vezes eu fico perguntando, Deus falou comigo essa madrugada, escuto pessoas dizendo isso, né? Deus falou para mim. Aí eu falo, bom, mas isso o que é? Aquela intuição bem forte? É alguma coisa? Você viu uma luz, um estralo, um relâmpago, um raio, uma pomba, né? E aí você fala, não, cara, isso aqui é incrível, né? Na hora que você começa a entender que é possível alguém ter uma fé tão grande assim, eu tenho vergonha de falar, mas eu gostaria muito de ter uma fé, de falar assim, de conversar com Deus. A gente foi andar de moto sábado, eu fui chamar Jesus para andar na minha garupa. Falei, Jesus, senta comigo aqui, vamos dar uma voltinha de moto, tomar um ventinho legal ali e tal. Aí eu falei, depois eu falei, é muita pretensão, né? Mas eu falei, por que não? Por que Por não? quê? Por que não, né? Uhum. Se os espíritos maus, eles vivem ao nosso redor, se eles maus, né? Eles vivem ao nosso redor, nos acompanham. Por que Jesus não pode vir? Porque o anjo de Deus não está ali livrando a Uhum. gente ali de uma coisa ali. Escapou, olha, um livramento, escapou uma peça da minha moto, uma plataforma, o meu pé 47 está bem grande, de aço ali. Poderia ter batido no asfalto, rodado e causado um acidente para a moto de trás. Né? Ou o Dilamar ali, ou a Jujuba, um dos dois que estavam ali na moto ali, o rapaz, esqueci o nome dele, o Ademar, esqueci o nome dele sempre, foi um livramento. Então, às vezes, talvez eu tenha chamado Jesus naquele momento, foi um livramento. A gente não sabe do quanto Deus nos livra. Essa é a grande verdade. Verdade, verdade. Muito bom. Algo mais? Tem um livro, acho que foi no livro Santificação, que a Ellen White falando de Daniel. O livro Santificação é bem pequeno, mas é uma mensagem lindíssima, né? Ela fala sobre Daniel e João, os dois amados de Deus, né? O Daniel e o livro do Apocalipse, lá, João. E ela diz assim, se eu não me engano, nesse livro: o que homens fizeram, homens podem fazer. Não é um privilégio só concedido somente a eles, né? É para todos que buscam. Então, que nós possamos ter uma vida devocional também semelhante a Daniel, né? Pelo menos 3 vezes ao dia. Mas sempre que quiser conversar com Deus, conversar, né? Eu acho que primeira delas é de manhã, acordou. A segunda é à noite para dormir, ou melhor, a terceira. A segunda é o dia inteiro. É pelas refeições, é no trabalho, é no trânsito, é tendo esse senso da presença de Deus o tempo todo na vida, né? Se nós fizermos isso também, podemos cantar aquele hino do Inário Adventista, né? Faze como Daniel, ser como Daniel, né? É possível. Pastor, eu acho que aí já entra também aquele orar sem cessar, né? Você está ali Sim. no trânsito, meditando em Deus, pensando em Deus. Você Aham. pode estar em cima da sua moto, pensando numa coisa assim que remete a Deus. Você está orando, né? Você lembra de uma pessoa que precisa de uma oração. Você lembra de pedir ali no seu coração por ela, para Deus. Eu acho que também, não só 3 vezes, né? Daí entra o orar sem cessar. Mas você fala, nossa, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu não vou fazer mais nada na minha vida? Não, mas você vê que você pode manter a comunhão ali 24 horas e Deus é tão bom, né? Que Ele aceita, né? Nosso orar, né? Nossa comunhão ali 24 horas, 100% ali, né? Online todo dia, toda hora, toda noite. Gostei. Online todo o tempo. É isso mesmo. Quanto mais a gente alimenta o nosso ver, o nosso ouvir, e a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir, né? Uhum. E eu mudei muito meu gosto musical, né? Que era um rap, que era um batidão, sertanejo, uma sofrência ali. Hoje eu já não consigo mais ouvir isso. É difícil para ouvir uma sofrência, uma Marília Mendonça, não dá.
Aí você já quer ouvir uma música mais da igreja. Ainda não consegui ainda algumas músicas da igreja, mas mudou muito. Aí às vezes eu me pego cantando aqui em casa. Aí tu fala assim, pô, cara, o meu coração tá cheio disso, porque eu tô cantando. E aí Aham. você sente uma coisa, não vou falar energia que fica meio místico, não é uma energia de místico, mas você sente uma alegria interna. Você sente Uma um atmosfera carinho. Olha, celestial. queria ter um filho assim, atmosfera, falou tudo que eu queria falar. Tá bom. É isso aí, gente, que testemunhos bonitos, né? Deus transformando a vida, nos transformando e nos tornando como Daniel e Daniela, né? Vamos orar e no próximo estudo, então, veremos, já começaremos, né, o bloco profético do livro, Daniel 7. Tarefa Amém. de casa, ler Daniel 7 e trazer as suas impressões para o nosso próximo encontro, tá bom? Oremos. Ok. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por esse testemunho maravilhoso que Daniel deu, ficou registrado e nos inspira aqui no século XXI. Pai, ajuda-nos a ser firmes também como ele foi, a não ter vergonha da nossa fé, a confiar em Ti, mesmo quando formos jogados em covas de leões, mesmo quando nossa vida estiver sob perigo, que nós possamos confiar, saber que Tu és o Deus soberano e que cuidas de nós, especialmente tendo em vista a vida eterna. Continua, Pai, abençoando este grupo, as pessoas que não puderam vir também. Abençoa o amigo, a amiga que está assistindo neste momento a gravação. Que tuas bênçãos estejam sempre sobre nós. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.